Geralmente uma forma cultural que é residual, quer dizer, já não é mais dominante, não é emergência, pode virar arte. Uma forma residual. Ela passa por codificações variadas, justamente porque é rara, já ninguém mais promove, poucos entendem. Não me ocorre concretamente agora nenhum caso. Talvez vocês me ajudem a pensar. Impossível não é. É mais difícil, porque a estrutura da cultura não se presta tanto. Você teria que desmontar muito aquilo lá, para que aquilo virasse uma arte. Mas vamos supor, por exemplo, a culinária. A culinária basicamente é uma cultura. Eventualmente você pode transformar um prato numa obra de arte. Não apenas porque você coloca fio de ouro como ornamento, não é isso. Mas você refina, vamos supor, você refina tanto aquela matéria-prima básica, você apura tanto, você encontra uma outra maneira de apresentá-la, de temperá-la, que ela pode virar uma arte. Não podemos negar que a culinária possa ser uma arte. Você taca lá na panela um feijão, um arroz, mexe lá, abre uma lata de tomate, bota dentro, isso é cultura. Marcel Duchamp e o urinol. O urinol é um caso de cultura. Ele tira o urinol da loja, põe na galeria e fala, isto é arte. Ele não faz nem nada. Só o novo contexto já transforma, por código, a cultura em arte. É claríssimo, claro. Pum. Primeiro, a arte pública ela passa também por uma institucionalização, óbvia. Você a coloca em cima de um pedestal, eventualmente aqui no Brasil se põem aquelas cerquinhas horríveis pertinho. Então, há todo um contexto de contextualização que é uma institucionalização. O que não há é aquele restante do aparato mediador que está justamente numa exposição. Então, a etiqueta, o nome da obra legível, às vezes a obra não tem sequer nome. Não tendo nome, ela não tem a identidade do sujeito que está lá, se for um sujeito, Não tem quase nunca uma explicação sobre a técnica ou o estilo, etc. Então, ela está mais solta, de fato. A mediação é muito menor ali, muito menor. Ela pode existir? Claro que pode existir. Você pode colocar nela todo o aparato que você coloca dentro de uma exposição, de um museu. Mas deixa eu mencionar um caso concreto da exposição do Lucian Freud, que está no MASP, As pessoas, ele morreu em 2011. As pessoas que se apresentam falando em nome dele dizem, Lucian Freud não gostaria que tivesse texto, explicação, nada. Primeiro que ele não me disse isto. Uma interpretação já é uma mediação de alguém. Segundo, você colocar um texto numa exposição, você não está forçando as pessoas a lerem o texto. O texto está ali para quem quiser ver. Então, é uma mediação, mas é, digamos, uma mediação silenciosa. É aquela questão do grau da mediação que foi comentado ali, não fica ninguém lá com o dedo. Está ali, eu acho que é obrigação nossa fornecer a informação. Se alguém quer usar, é outro problema. Eu tenho, por exemplo, horror a visitas guiadas. Quero fazer uma visita guiada com você ou com não sei quem. Não, visita guiada não. Porque a visita... Tá bom, então vamos. Fale alguma coisa. Eu não vou falar nada. Está ali. O que pode ser dito está ali. Se quiser ler. Se não quiser, não lê, É encontrar este caminho entre a total intromissão e um mínimo de informação que você dá partindo do pressuposto de que as pessoas têm pouca informação sobre aquele fenômeno. Isto pode ser uma presunção. A experiência diz que quase sempre é correta a presunção. Cuando hablamos de consenso, hablamos en el campo de las políticas culturales, no en el campo del arte. El arte no buscamos consenso al arte, buscamos discrepancia. El consenso es en lo social, en las formas de vida, en la ciudadanía cultural, donde se busca una sociedad consensuada que llega a unos acuerdos de convivencia y el consenso es bueno para la cultura. Yo siempre digo que la cultura para una sociedad es un conjunto de aceptaciones y rechazos, Cuando hay un consenso que aceptamos que esto es un hecho significativo para nuestra memoria colectiva, lo celebramos y lo mediamos. Para mí el gestor cultural
una de sus funciones es la generación de consensos. Generar o provocar o facilitar o poner... Por esto, claro, en este se coloca en una posición diferente que el artista, que el creador, que el crítico de arte, que funcionan en un rol diferente, ¿no? En un rol diferente, donde piensan que cuanto más cohesión haya entre la ciudadanía en relación a ciertos acuerdos de la vida cultural, mejor será la convivencia y hasta diríamos habrá más desarrollo, más bienestar, ¿no? Eso sería una... Es decir, y el problema es cuando las políticas, el Estado, las políticas culturales lo utiliza como una herramienta de poder, no como una herramienta de gobierno. Es decir, no, es decir, una herramienta en la que él toma decisiones, ¿no? Decisiones en el arte, ¿no? En qué institucionaliza y qué no. Cuando entra en este campo, el Estado ya se está colocando a un lado, que no puede hacer la otra función, ¿no? Del Estado, del consenso, de la ciudadanía, porque está tomando partido, y está tomando partido generalmente porque detrás del Estado hay grupos de poder que a veces no son grupos de poder económicos solamente, son grupos de poder intelectual que hablábamos, élites, que secuestran la cultura para sus propios fines, para legitimarse ellos mismos. Y esto ha ocurrido siempre, ha ocurrido siempre. Ya ocurría en las culturas, en las monarquías absolutistas, y siempre el Estado ha intentado legitimarse por la vía de lo cultural, ¿no? Y abandona esta vía más ciudadana, más democrática, de derechos, etcétera, que hoy en día reclamamos, ¿no? El problema es que en el siglo XXI no se puede funcionar con el esquema del siglo XIX a nivel de Estado. Y el problema está en que a nivel de Estado las mentalidades son del siglo XIX aún, con algunas modernidades, ¿no? Con algunos maquillajes, ¿no? Algunas cosas, pero no son... es que cuando hay personas que dicen que no aceptan de que puede haber diferentes formas de interpretar el arte o de la vida cultural o de la memoria colectiva o de leer el patrimonio o de usar la diversidad expresiva. Entonces, el problema está aquí, que tenemos un Estado anticuado. Y cuando vemos esa situación de crisis actual, aún es más evidente. Es más evidente. No estoy en contra del Estado, ¿no? Pero un Estado democrático es un Estado compartido. Por esto, fíjate que en una clase yo hablé de política cultural única, el nacionalsocialismo que explicaba el profesor alemán, o políticas culturales. Quiere decir que Itaú puede tener su propia política, ¿me entiendes? Que la sociedad puede tener su propia política, y entonces hablamos ya no solamente de las políticas del Estado, sino del Estado como, diríamos, como responsable legítimo de coordinar que estas diferentes políticas. Ahora, cuando el Estado dice mi política es la que impera, lo que está haciendo es un ejercicio autoritario y no respeta las otras políticas que pueden haber tan legítimas y opinables, ¿no? Y opinables. No hay políticas buenas y malas. Entonces, pero tiene que respetar el otro agente, la clase de los agentes, ¿no? Claro, la sociedad civil tiene mucho que decir. Sociedad civil, comunitaria, privado, porque a la larga es el gran inversor en la vida cultural. Quien invierte más en la vida cultural, yo lo dije un día en la clase, no es el Estado. Esto invierten muchos otros actores que hacen cosas, desde los artistas a la sociedad civil, a la vida comunitaria, a grupos sociales, a empresas privadas, que invierten mucho para que haya vida cultural, haya riqueza cultural. Y claro, aquí el Estado, si el Estado es un Estado que armoniza, otros autores hablan del Estado facilitador, el Estado que facilita, que crea, que armoniza los sistemas sociales, ¿no? Bourdieu habla de armonización, que armoniza.
que de alguna manera lo que hace es poner regulaciones para que no dirige, sino pone regulaciones para que los sistemas sociales se vayan acoplando bien, ¿no? Un poco ese es claro, esta institucionalización es muy diferente que la clásica, ¿no? La de poner aquí está el papel del Estado, sino está al revés. Es decir, el Estado al servicio de los sistemas sociales. El Estado como facilitador de los sistemas sociales. Esto lo dijo también Luhmann y otros autores que hablan de los sistemas sociales. Entonces, claro, el Estado facilita que los sistemas sociales se articulen, les da libertad, no quiere dirigirles. Y entonces, esto es importante, porque ahora hay al menos en Europa, vuelve la idea del Estado-Nación siglo XIX. Los alemanes por aquí, después de haber desmontado en Europa, es impresionante las opiniones que se están dando cada día en los periódicos de una unión, ¿no? De 27 países que tienen una unión política y entre ellos se van a ver quién es más guapo, a ver qué, si los griegos son unos gandules y por esto tienen la situación de crisis económica, ¿no? Si el sur no trabaja y el norte calvinista sí, ese es el debate, ¿no? Y claro, esto quiere decir que volvemos a una idea de Estado-Nación que no responde a la realidad, ¿no? Pero sobre todo este Estado-Nación que facilita el consenso, cualquier palabra de estas a mí me parece adecuada, ¿no? Que quiere decir que un Estado suave, que no impone, ¿no? Que yo creo que es la forma de institucionalizar la cultura ahora. Y más en la situación que tenemos de crisis generacional, crisis económica, crisis social, crisis de participación, la gente no quiere que el Estado dirija todo. Esto es lo que la gente está pidiendo. Lo está pidiendo como no quiere, ¿eh? Y no quiere ese Estado omnipotente que lo hace todo y que lo resuelve todo. Dice, bueno, vamos a buscar soluciones conjuntamente. Yo creo que muchas manifestaciones están diciendo esto. De um ponto de vista, vamos dizer, isento, o período de maior avanço de produção de conhecimento sobre política cultural foi a segunda parte da ditadura militar. Foi quando esses temas de política cultural começaram a bater nas portas das universidades. Se produziram livros, seminários, né? Como talvez nunca antes houvesse sido produzido. Um reflexo um pouco tardio. Estamos nos anos 80, né, final dos anos 70 e mais bem começo dos anos 80, bem tardio em relação àquilo que a França, por exemplo, já tinha feito, né? Houve um primeiro estopim disto, que foi exatamente a reação à censura, à opressão, mas aí nesse primeiro momento era muito mais pura e simplesmente um movimento de resistência. E em seguida, imediatamente em seguida, ao ficar patente a política cultural da ditadura militar, que era toda ela patrimonialista, quer dizer, só apoiava patrimônio histórico, e a parte que se chamava na época de executiva, não é um nome horrível, mas enfim, a política executiva, quer dizer, a política que apoiasse produção de filmes, exposições, etc. e tal, recebia um mínimo apenas para ter um verniz, não é? Quando ficou patente isso, começaram a se produzir em quantidade os livros, a disciplina entrou na universidade, né? Se criaram algumas coisas a respeito dele. Se você for pegar pelo ponto de vista do conteúdo, a coisa é um pouco complicada, porque todo movimento, todo período de ditadura, não é? No caso, acaba gerando a contrapartida disto quase que com sinal trocado, mas com intenso, digamos, com o mesmo caráter complicado ou discutível, não é? Então, assim como a ditadura militar tinha suas opções, patrimônio histórico, o pensamento de política cultural que se opunha a ela ia procurar o outro lado. E aí surgiram problemas gravíssimos, né? Problemas pessoais até. Por exemplo, a ideia, a ideologia dos centros populares de cultura. Então patrimônio é coisa de elite. Então o que é o suposto alternativa, suposto opositor? Então é a cultura popular. E aí como tinha
justamente os intelectuais orgânicos de direita, apareceram os intelectuais orgânicos de esquerda. E a única questão minha com os intelectuais orgânicos é que eu não sei se eles são, vamos dizer assim, bom, aceitáveis, digamos assim, né? Porque a definição clássica do intelectual orgânico é aquele que é capaz de colocar em termos, vamos dizer, verbais, programáticos e tudo mais, as ideias do grupo que ele representa e que por si só não consegue se expressar, supostamente, né? Então, houve esses excessos. Nós não tivemos uma clareza, tínhamos um pensamento de oposição, sabíamos o que não queríamos, surgiu esse movimento bem extremado de ir buscar no polo oposto aquilo que os militares, né, não permitiriam, mas seja como for, aí se começou a produzir em quantidade. E se vocês forem marxistas, ou pelo menos engelianos, vocês acreditarão que a quantidade se transforma em quantidade por si só, porque Deus quer. Em química isso funciona, né? Você tem H e você tem O, é uma coisa. Você tem um aumento quantitativo de H. De um átomo de H você passa para 2, junto com o mesmo O da água. Opa, mudou a qualidade. Mas parece que isso só acontece em química, viu? Não em ciências humanas. Mas, enfim, houve esse momento muito forte, né? Antes disso, eram mais vozes isoladas. O próprio caso do Mário de Andrade, né? O próprio caso. O momento do Celso Furtado foi interessante. Foi interessante, né? Você sabe, conhece o Celso Furtado, economista, e queria o Ministério da Economia, não levou da Cultura, e tem coisas interessantes sobre o Celso Furtado. Novas, né? Porque o período do Mário de Andrade é também muito esquemático, né? Claro que é um período de organização, a questão da discoteca e não sei o quê, é um momento de organização. Aí a questão é muito mais até de equipamentos e de previsão do que propriamente de conteúdo, embora ele tivesse também. Né? O Celso Furtado já sofistica, ele não precisa mais ficar discutindo equipamento, discoteca, não precisa mais. Imagina, outro dia eu ouvi ainda eu acho que um trecho de um discurso da Oneida, que fundou a discoteca, né? Precisamos ter uma discoteca para que as pessoas possam ouvir aqui ópera, música clássica, etc. Isso soa hoje em dia como a maior velharia do mundo, né? Cada uma das pessoas tem uma discoteca 1 milhão de vezes maior do que aquela que ela poderia ter, né? Não é uma instituição nem de Estado, na verdade, e nem de sociedade. No caso da Alemanha, nós temos uma institucionalização fraca, como vocês viram que é, quer dizer, suave, flexível, quase invisível, mas que é uma institucionalização de Estado e de país. O que nós temos tido repetidamente no Brasil é a institucionalização de partido político. E pior que isso, de personalidades, porque dentro de um mesmo partido político, um faz uma coisa e o outro, quando entra, tem que se justificar. Este é o maior argumento para a gente acabar com esse negócio todo. Não é? Nós não temos permanência. De uma certa forma, é bom que não tenha, porque imagina se nós tivéssemos parado em alguns desses momentos históricos. Mas como era tão frágil esse pensamento institucional, essas propostas, eles somem com a primeira lufada do vento e desaparecem, não é? Mas é exatamente isso, nós não temos em cultura política institucional de Estado. Estado com E maiúsculo, né? Palavra gótica e tal, não esse estadozinho, dá-la tacada aqui, blá, blá, blá. É a instituição de governo, estruturas de governo. Isso não pode existir. E o pior é que não é sempre de governo, é de partido. Não pode existir isso. A Alemanha muda, entra a Angela Merkel, sai uma, outra, etc. e tal, o navio continua. Na França é mais ou menos a mesma coisa também. A mudança é correção de rumo. Vocês ouviram o Xavier falar aqui. Entre a direita e entre a esquerda, o acordo, o consenso é mais ou menos o mesmo. Muda um pouquinho a coisa. Então, a esquerda é mais espetáculos ao vivo, né? A direita é um pouco mais patrimônio, mas o grosso, existe um conceito que se transporta de um momento para o outro. Nós não podemos falar disso aqui. Eu creo que Alemania, a pesar de la desgracia en su historia de la Segunda Guerra Mundial y del nazismo,
pudo hacer una cosa que no pueden hacer otros países, que es empezar de cero. Es decir, hacer un corte y decir, vamos a empezar de cero, vamos a empezar de nuevo. Muchos políticos, cuando llegan al Ministerio de Cultura, dicen, ahora vamos a empezar de cero, pero es mentira. En política nunca se empieza de cero. Pero claro, en Alemania hubo un momento, la ruptura fue tan fuerte en su momento que pudieron empezar. Y luego tenían la amenaza de lo que había sido el otro extremo que era el nacionalsocialismo. Yo creo que esto es importante. En Francia hay más consenso. Hay consenso que, por ejemplo, nadie discute entre la derecha y la izquierda de Francia que cultura tiene que ser el 1% del presupuesto. Esto ya es una cosa que desde Jacques Lang, diferentes ministros, todo el mundo lo ha aceptado. Este consenso da estabilidad y pueden hacer análisis críticos de cómo se gasta, cómo no se gasta, pero da una estabilidad institucional. Pero es verdad que no son ni los partidos, sino son las personas. Porque un ministro de Cultura aplica una política que va en contra del programa electoral de este partido político. En España, sí, cada año. El Partido Socialista tiene un programa electoral, llega un ministro y ni lo cita. Hace lo que le parece. Este es lo que llamamos el efecto personalidad, ¿no? en cultura, ¿no? Y esta idea de personas que se creen genios, de crear, en lugar de crear un consenso, de que decir, bueno, pues hay un plan a 10 años, como muchos países han hecho, un plan a 10 años que cualquier partido político que gobierne aceptará unos mínimos y luego pondrá su ideología a otros lados, ¿no? Claro, esto en España es lo mismo. Entonces, lo más doloroso de esto es que son posiciones, yo les llamo ágrafas. Son posiciones muy personales que ni se llegan a escribir en forma de programa, porque podríamos compararlas, ¿no? Pero, por ejemplo, del ministro de Cultura que hay en España en este momento, no conocemos, en Internet no encuentras 5 páginas que expliques cuál es su política. No encuentras nada escrito, ni su opinión. Y cuando vas a la comparecencia parlamentaria, generalmente cuando va allí va a dar números y no dice nada de política. Entonces, claro, la historia de la política cultural es que muchas veces quien gobierna la política cultural tiene ideas personales, pero que no las lleva a consenso o no son la expresión de alguien, ¿no? Máximo de un grupo de poder a veces, que presiona. Claro, esto es la debilidad de las políticas culturales. En economía, en otros campos, no pasa esto. Es decir, una política pues va continuando y luego, si hay cambios políticos, hay redirecciones, pero en cultura hay personas que han llevado la cultura. Y en ese sentido, Francia sí que ha sido una... Está Sarkozy y ahora está Hollande. Entre Sarkozy y Hollande se nota algo en el cambio de la política cultural, muy poco, decía Xavier Gref, porque hay unos pilares que son estables, buenos o malos, pero están. Y esto es muy importante. Digamos, la historia nos dice, el estudio de la historia de las políticas culturales y de esto, es que la mayoría de ministros de cultura no dejan ningún bagaje intelectual. No dejan nada escrito de concepto, es decir, que no dejan qué visión tengo, qué propongo, un documento de política cultural. Es muy difícil encontrar documentos de política cultural. Yo no sé en Brasil si sería fácil ir a Internet y buscar documentos que definieran cuál es la posición de un ministerio. Yo no sé, en mi país, muchos ministros de cultura, y hay una tesis doctoral que analiza 20 años de la democracia, son ágrafos, no escriben nada de política cultural. Solo de política cultural general, ¿no? Cosas sectoriales, puntuales, ¿no? Y eso es un tema que nos ha de preocupar mucho, porque claro, pasamos a ser una política de, como dice de mi tierra, de saliva, de hablar, ¿no? Pero no de conceptualizar, de definir, de tomar opciones, buenas o malas, pero que al menos requieren
una formulación, ¿no? Yo no sé si en Brasil hay mucho documento escrito de política cultural. En España, muy poco, ¿eh? Muy poco. Na intervenção do Bader, alguém fez uma pergunta na classe, mais ou menos assim. Eu anotei agora, não quero procurar. Mas como é que nós vamos saber se essa política é boa? Mais ou menos isso que perguntaram. Como é que vai avaliar se essa política é boa? E o Bader respondeu de uma maneira direta. Ele falou assim, eu vou também adaptar a palavra dele. É boa a política que agrada aos artistas. Ponto e basta. Olha, esta proposição dele está carregada de conceitos, de princípios, de programas, né? Pelo que ele diz, e conhecendo um pouco a realidade que ele transmitiu para vocês aqui, é de fato isto, né? A política cultural da Alemanha é feita, antes de mais nada, para o produtor cultural, no caso, para o artista. Por quê? Porque há uma crença, há um princípio consolidado na cultura do país de que os artistas, a arte, são capazes de fornecer à sociedade princípios de orientação interessantes, estimulantes, apropriados, adequados, corretos, ou o que for, seja como for, seja uma arte interruptora, destruidora, agressiva, etc., ela é boa. Então ele respondeu na lata, sem pensar duas vezes. Qual que é a boa política cultural? Aquela que agrada os artistas. Aqui, isso é muitas vezes chamado de política cultural de balcão, né? Pejorativamente. O cara vem aqui pedir para mim, eu quero quero fazer esse teatro. Não, você não quer isso aqui. Quem vai dizer o que você quer sou eu. O que é você, que você está do lado dela da mesa? Essa resposta e essa desqualificação da política de balcão, né, revela muito sobre o pensamento de política cultural no Brasil. Praticamente seja qual for o partido e a pessoa que está lá. Essa crença generalizada. Política cultural não é política de evento, de balcão. O que é política de balcão? Atender artista, atender produtor cultural. Nós não estamos aqui para isso. Estamos aqui para pensar na grande política cultural que vai beneficiar a comunidade. Como é que você beneficia a comunidade? Fazendo política de formação? Fazendo política de eventos? Na Alemanha tem uma resposta. Eu vou financiar a produção. A Fundação Vitae aqui, que eu cito sempre, que é uma pena que tenha acabado, era a Fundação Antorchas, no Chile, na Argentina, né? Praticava política cultural de cooperação com o produtor cultural, com o artista. Obviamente, de vez em quando, você pede lá, eu sou de um museu, preciso de gavetas aqui para guardar as obras que eu tenho. Tá bom, vamos dar uma gaveta para o museu e tal. Mas é uma política de apoio à produção. É essa uma crença que vocês estão dispostos a abarcar, a abraçar, ou vocês acham que tem que apoiar outra coisa? O que vocês têm de apoiar? Mas quando eu cito aqui um modelo exterior, claro que eu tenho a perfeita consciência que, por exemplo, nós não vamos ter aqui 5 mil salas de ópera como tem a Alemanha, nem eu quero isso, não é viável, etc. e tal. O modelo, a comparação com o modelo que existe há mais tempo, não é? É aquilo que pode fazer a gente pensar sobre o nosso, não para copiar, pensar sobre o nosso, a nossa necessidade, a nossa atividade. Né? É o único meio, gente, de nós progredirmos em política cultural, ou em direito, por exemplo. É a comparação. Não para seguir, para extrair as consequências. Né? Então, eu terminei a minha resposta a ela não dizendo, você tem que apoiar a produção como faz a Alemanha. Eu falei, olha, é isso aqui, tem a produção, tem a distribuição, tem a troca, tem qual você quer. Lá eles fazem diretamente, não tem meias medidas e tal, mas você vai dizer, porque lá não precisa. Tem tudo. Tá bom, então tem tudo, pode apoiar o artista. Quem você quer apoiar? Eu creio que com o tema do cine, de la música y quizá otros campos de la cultura en el que estamos observando en directo un cambio importante, un cambio, nos puede ayudar a reflexionar esto a nivel más general en la cultura. Si analizara una gran diferencia entre la ciencia y la cultura es que la ciencia
tiene la certeza de una teoría que si alguien demuestra lo contrario, la mañana siguiente los científicos abandonan esa teoría y todo el mundo está de acuerdo con la otra. La ciencia cambia rápidamente de opinión. Se ha descubierto una nueva fórmula de la ley de la relatividad, cambiamos todos. La ciencia cambia muy rápido y la tecnología también. Y la cultura no. La cultura estamos, por ejemplo, fíjate bien, estamos viviendo el fin, al menos en España, de la exhibición como actividad social del cine, al menos en España esto se está viviendo en directo, y nadie está pensando qué lo va a sustituir, sino estamos pensando en la nostalgia. Todo el mundo mirando para atrás, nostalgia que vamos a perder, ¿me entiendes? No estamos objetivando que se está produciendo un cambio, como en la industria se está produciendo un cambio muy importante en la industria del libro, en la industria discográfica, en el cine, está cambiando esto y en lugar de la industria editorial en España no acepta que está cambiando el modelo de negocio. No estamos en contra del libro en papel, pero es verdad que está cambiando. Entonces, es decir, vamos a invertir en cómo nos adaptamos. No se quieren adaptar, y lo conozco bastante porque tengo familiares que trabajan, y dice, ¿qué vais a hacer? Vamos a esperar. El ebook, vamos a esperar. Pero ¿cuándo los ofreceréis baratos y tal? Esperamos a ver cómo sabe. No sabemos, es decir, no invierten en el cambio. Esta es la gran diferencia de la cultura. La cultura, cuando se está produciendo un cambio, mira para atrás. Mira a la memoria y cómo era, y esta nostalgia. Estamos perdiendo el libro, estamos perdiendo las salas del cine, tal, en lugar de estar pensando que quizá de aquí sale algo nuevo, ¿no? Esto es uno de los comportamientos clásicos de la cultura. Y eso también pasa con el arte, que cuando alguien ve que rompe, y esto, en lugar de pensar qué nos aporta lo nuevo, la vanguardia, la innovación o la ruptura en el arte, miramos hacia atrás, ¿no? Miramos hacia atrás. Y en momentos de crisis es cuando se hace, por ejemplo, no sé si estarás de acuerdo, ¿no? El Centro de Arte Contemporáneo de Reina Sofía de España, en el momento de crisis de ahora, nos saca con una gran exposición de Dalí. El Centro de Arte Contemporáneo, el Museo de Arte Contemporáneo. Pero Dalí está muy bien, y unas grandes colas, mucha gente, pero es un producto de marketing para salvar el Centro de Arte Contemporáneo, para no tener dificultad de afrontar lo actual, ¿no? No saca, claro, tú si sacas Dalí, sacas Miró, sacas Picasso, llenas, porque, es decir, sacas de la caja, de la historia, cajas, algo que seguro que tendrás éxito, ¿no? Y claro, el mayor centro de arte contemporáneo de España se presenta como gran innovador presentando la antológica de Dalí, que me parece muy bien, pero que no está conectando con lo que está pasando en el arte contemporáneo en la actualidad, ¿no? Esta dificultad es muy importante. Miramos atrás. Es decir, esta mirada siempre, en lugar de mirar adelante, ¿qué viene? ¿Cómo van a ser las nuevas prácticas culturales? ¿Cómo la gente va a ver el cine? ¿Cómo la gente va a leer en el futuro? ¿Cómo podemos conservar el libro, Pensar nuevas políticas en esto, nadie lo hace. Todo el mundo se resiste al cambio. Es una resistencia al cambio y se esperan sentaditos hasta que caen, hasta que se mueren, ¿no? Y entonces los exhibidores o los editores ya hace tiempo que ven que esto va a cambiar. ¿Por qué no se preparan para el cambio? Y se adaptan como la industria del automóvil se adapta al coche eléctrico o como cualquier otro sector de la vida social se ha de cambiar. Eso es un tema muy autocrítico del sector cultural. El sector cultural se resiste al cambio. Se resiste hasta aceptar la certeza de que las cosas están cambiando. Está cayendo el mundo de la exhibición del cine y solo nos queda la nostalgia, es que antes era muy bonito esto del cine, es que está muy bien, en lugar de decir, ¿cómo vamos a generar una nueva industria de esta industria que ya se ha acabado, ¿no?
De fato, ambos falaram isso, tanto o Xavier quanto o Wolfgang comentou exatamente isso, constatou um certo declínio na força, não um declínio, digamos, final ou tendencial em termos de conjunto, mas notou uns declínios, né, na força. A Holanda foi outro país desse. Aquela história do 1% do prédio para a cultura gerou na Holanda, né, uma quantidade imensa de artistas que faziam pinturas, não sei lá, esculturas, que não valiam nada. A tal ponto que hoje eles estão pensando em simplesmente botar tudo aquilo na praça e tacar fogo. Tacar fogo, porque não vale nada. Você não pode, no caso da Holanda, você não vai questionar o mérito. Fê, você é artista, está registrado no Sindicato dos Artistas, né, fazemos aqui um edital, não sei o quê, você põe lá, tem que gastar mesmo 1%, gasta, alguém escolhe, o síndico não sabe escolher, um horror. Bom, de fato, isso existe. Contra isso, o que prevalece é aquela história da estética da fome, não é? Artista que é bom é artista que passa fome. Van Gogh, Picasso, etc. Bom, outro postulado, não é? Em tempos de escassez ou de opressão é que a proposta artística mais vem à tona com força. No caso do Brasil, aí a gente vai eventualmente discordar, eu sei que vocês vão discordar, pode ser questão de divisão minha, mas no caso do Brasil, nunca o cinema foi tão fantástico quanto debaixo da ditadura. Nunca mais. Nem antes e nem depois. O que nós tivemos de cinema novo, que é um pouquinho anterior à ditadura, né, por certo, mas de Glauber Rocha e tudo mais, foi absolutamente fantástico. Você fazia, às vezes a Embrafilme dava um pouquinho de dinheiro para você fazer uma parte do filme, mas não exibia o seu filme, então você não podia mostrar o seu filme. Às vezes eles permitiam que você fosse mostrar o filme em Cannes, se ganhasse um prêmio, era a Glória do Brasil, mas o filme não era exibido aqui. Então a opressão era enorme, a dificuldade monumental. Glauber Rocha fazia o filme com a câmera na mão, não porque fosse só uma estética, mas porque não tinha outro jeito de fazer, e deu um cinema genial. Portugal foi um pouco assim também, não é? Na opressão, a cultura portuguesa, acabou a opressão, cadê a cultura portuguesa? Bom, ambas as coisas são complicadas, de fato, não é? Existe esse esgotamento, esse acomodamento quando a facilidade é maior, mas eu não chegaria ao ponto de retirar o apoio só porque isto pode acontecer, não é? Sí, yo creo que Xavier Greff dijo que aunque Francia gastaba el 1% de su presupuesto en cultura, el ranking de artistas franceses en relación a otros países era muy bajo. Era muy bajo. Por lo tanto, hay una cuestión directa, no a más inversión pública de la cultura, más producción cultural significativa hay. Producción cultural sí que puede haber mucha obra, pero irreal. Otro ejemplo, yo conocía muy bien al prefecto de la ciudad de Estrasburgo, que es la ciudad que gasta más en cultura de Europa. Cuando yo lo traté y lo fui a ver, gastaba el 20% del presupuesto municipal en cultura, el 20%. ¿Y sabes qué decía? Me decía, y nosotros no representamos nada en la cultura francesa. Y nosotros no estamos como una ciudad importante cultural de Europa. Y nosotros no somos una capital internacional de la cultura. Y hablando de política, porque era un hombre que sabía de políticas culturales, y decía, yo no sé si esta es una buena política. Lo hacía críticamente, me acuerdo que en una cena con él, decía, yo no creo. Y claro, estos dos ejemplos nos demuestran Francia, que invierte mucho en cultura, pero claro, el cine francés casi no llega nunca a nivel internacional, ¿no? Entonces, ellos son conscientes de esto. Son conscientes, lo mantienen. Claro, esto quiere decir, de alguna manera, que si el presupuesto solamente es un incremento de una inversión, una inyección de capital para que se genere un sector cultural irreal, o si una política lo que tiene que crear es un ambiente o
o un clima, el concepto de clima cultural que Eduardo Delgado siempre decía, un clima cultural, un clima donde sea posible que se produzcan transformaciones, un sistema, ¿no? Es la idea de sistema, un sistema que tú no diriges directamente, sino que creas unas condiciones para que allí pasen cosas, se den procesos y pasen cosas, ¿no? Esto yo creo que es más acertado, porque lo otro, lo de inyectar grandes capitales en cultura, si no hay este clima, no va a dar estos resultados. No hay esas condiciones, ¿no? Y esto en Europa se ha observado mucho, ¿no? Entonces, en algún momento, Francia dice, yo invierto mucho en cultura, soy el país que invierto más, pero no consigo tener una relevancia cultural que teóricamente tendría que tener por lo que yo invierto, ¿no? Claro, en cultura las cosas no van así. Alguém poderia dizer, né, fazer uma objeção do seguinte tipo, olha, vocês estão falando aí de inverter para produzir uma arte ou uma cultura de alto nível que possa ser reconhecida não só internamente, como externamente, como alguma coisa, uma contribuição à humanidade, se é que essa expressão ainda tem sentido. E alguém pode dizer, isso é elitista, isso é coisa de elite, etc. e tal. Vamos ficar simplesmente com o fato de que pessoas querem se expressar, seja no nível em que elas puderem se expressar, façam filmes bons ou ruins, e vamos dar dinheiro para que elas façam. De fato, o cinema francês, como o Afonso mencionou e vocês estão cansados de saber, está produzindo hoje 220 filmes por ano, fica atrás, acho que, de Estados Unidos e Índia, de longe acima de Inglaterra. Mas esses filmes, hoje em dia, com exceção de um ou dois, é uma porcaria meio de televisiva que não vai nada. No entanto, os franceses gostam. O Xavier mencionou aqui, 40% das telas, né, do espaço de tela do cinema na França é ocupado por produção nacional. Eles vão, é filme medíocre, porcaria, filme de televisão, vale nada. Mas estão contentes? Deram dinheiro? Dá para trabalhar? Aquele problema da intermitência que ele falou, as pessoas gostam de ver, elas gostam de ver coisas da própria língua, americana, né? Gosta de ver coisas da própria língua, a realidade que ele reconhece e tal, aquele tipo e tal. São dois níveis, né? Um que é a inversão para a produção de uma alta arte, que é perfeitamente, é para isso que estamos, não? Para apurar. Essa é o que nos move. A outra é inverter para criar condições de expressão. Yo creo que las bibliotecas públicas, al menos en mi país y conozco a otros países, se están convirtiendo en unos nuevos centros culturales. Pero yo ya no los llamaría bibliotecas. Una amiga mía bibliotecaria le dices centros de acceso a la cultura local, le dice, ¿no? Es el centro próximo, ¿no? Claro, las bibliotecas tienen un gran futuro. Hoy en día en Barcelona, por ejemplo, las bibliotecas públicas tienen una red excelente, son los grandes centros de participación ciudadana, de concentración, pero claro, ya no es una biblioteca almacén de libros, sino una biblioteca que tiene un anfiteatro, que tiene un espacio intergeneracional para la gente mayor y para los niños, ya no es la biblioteca típica, ¿no? Sino las bibliotecas tienen una vitalidad en mi país enorme, y son grandes equipamientos y hacen de todo, presentación de libros, teatro, se están convirtiendo como en centros culturales y sobre todo por una razón, porque están respondiendo a una necesidad del ciudadano, a mi modo de entender, de acceso a la información. Claro, en mi país, en una biblioteca, tú puedes ir a leer periódicos y libros, tienes acceso gratuito a Internet en la biblioteca, hay préstamo de libros, pero también de películas, también de música, de CDs, que los puedes llevar, videojuegos, juegos infantiles, literatura infantil, que es Claro, entonces, claro, todo esto es un servicio, es un equipamiento que te ofrece muchos servicios, y que te resuelve, pues, si tú tienes un hijo, pues vas allí, buscas un libro, te lo llevas, te lo devuelves, o te llevas una película, o te llevas un cantante, un disco. Claro, están jugando
con un gran equipamiento, a menos las buenas, de acceso a la cultura, y a una cultura pública, gratuita, que no funciona por lógica de mercado, sino funciona por lógica de servicio público, lo que yo decía ayer. Entonces yo creo que sí. Lo que pasa es que las bibliotecas que se transformen. Primeiro, as pessoas inovam o uso dos equipamentos velhos, né? Eu gostaria de sugerir a vocês que, não mais uma vez, que pensassem numa proposta que ficou muito desgastada quando ela foi feita pelo Marshall McLuhan, em anos de profunda ideologização e de profundo combate político e ideológico no mundo, e ele foi descartado como o alienado, sei lá eu que, um dodão de direita aí, simplesmente porque ele escrevia livros diferentes, que não eram esses livros maçudos aqui. Não sei se vocês já abriram alguma vez um livro do Marshall McLuhan, mas tem tipografia toda variada, escreve um pedaço de uma frase em grandão, em negrito, a continuação em pequenininho, coloca uma foto, comenta a foto, etc. e tal. Acharam tudo isso alienação, coisa de direita, não serve. Bom, ele lançou uma proposta extremamente simples que a maior parte das pessoas tem enorme dificuldade em entender. O que foi que ele disse? O meio é a mensagem. Hoje de manhã surgiu o problema das políticas formalistas, que eu me equivoquei, chamei de funcionalista, não é? O problema das políticas formalistas e o problema das políticas conteudísticas. E comentei com vocês que, tradicionalmente, desde o século XIX, a maior parte das políticas se querem conteudísticas. A Rússia comunista, a Alemanha nazista, a Itália fascista, Brasil do Estado Novo, Brasil da ditadura militar, Brasil pode... Pronto, tudo bem. Conteúdo. Então você pega o meio, por exemplo, o livro, ou um filme, ou um quadro, e vai ver o conteúdo do quadro e vai classificar, valorizar, avaliar o livro, o quadro, o filme, pelo conteúdo que ele tem. E você vai dizer, esse conteúdo é bom porque ele promove os ideais nacionais socialistas, esse conteúdo não é bom por causa disso, daquilo e daquilo. E você não olha para o meio, quer dizer, para aquilo que hoje em dia a gente chama de suporte. O que quer dizer o meio é a mensagem? Isso quer dizer que cada suporte físico que passa um conteúdo cultural traz um significado primeiro que é o mais forte, que é aquele que penetra nas pessoas, na audiência, e em cima do qual surfa o conteúdo específico. Muito bem. O que eu quero dizer com isto? O meio é a mensagem. Uma biblioteca hoje, tal como aquela que o Alfonso descreveu, é um lugar de encontro. Este é a mensagem do meio. Este é a mensagem do meio. Vou dar outro exemplo. O Xavier comentou, olha, na França entra um governo, entra outro, a direita privilegia mais o patrimônio, mas o resto segue igual, a esquerda privilegia os espetáculos ao vivo. E ele falou por quê que privilegiava os espetáculos ao vivo. A esquerda não vai deixar de financiar uma peça de teatro. Espetáculo vivo é circo, teatro, ópera, música, etc. e tal. Não vai deixar de financiar uma peça porque ela é surrealista, ou não sei o quê, ou não sei o que lá, ou é pró isso, ou pró aquilo, pá. Ela financia o espetáculo vivo. Por quê? Qual é a mensagem do meio espetáculo vivo? Convivência. Ele falou, os responsáveis pela política cultural, se deram conta, ou imaginaram, aí fica cada um a critério, imaginaram que os franceses estavam perdendo o manejo do elo comum, o manejo dos valores comuns, o manejo das aproximações, das trocas, dos intercâmbios, da cooperação. Então, onde é um bom lugar para você reativar isto? O teatro ao vivo. Você ri em conjunto, vai no circo, fica com medo porque vão cair, sai no intervalo, comenta com um colega o enredo da ópera, do filme, da peça, etc. e tal. É irrelevante qual é o conteúdo. Você está incentivando, promovendo a convivialidade. Pense na história do meio é a mensagem. Descubram qual que é a real mensagem, que é a primeira que se coloca em todo e qualquer suporte
de bem de cultura, seja um livro, um filme, etc, etc, etc. Né? Por que uma comédia é muito mais divertida quando você vai num cinema e inexplicavelmente aborrecida quando você está em casa? Sabe por quê? Porque eu não tenho ninguém ao meu lado rindo. Se esta pessoa ri, eu rio mais fácil. E se ela ri, e ela ri, e ela ri, e ela ri, a comédia é divertida. Qual que é a mensagem? É o meio. Un tema interesante que me he olvidado antes. Observen ustedes que cuando hablábamos de la crisis del libro editado y tal, no sé aquí en Brasil, pero en Europa hay una expansión enorme del libro infantil y juvenil. Aquí también. Libro infantil y juvenil que teniendo el formato y un producto muy creativo, ¿no? Donde figuran ilustradores, etcétera, no tienen competencia con lo digital. Y es un caso a estudiar, ¿no? Y que están haciendo cosas muy bonitas, muy interesantes, muy interactivas, y que el libro infantil y juvenil en muchas bibliotecas en España son de los libros que se mueven más, que hay más préstamos, ¿no? Y claro, tú ves libros muy bien hechos, que son libros que no los puedes reproducir en una computadora o una tablet. Cuando el sector cultural mira al futuro y dice, nos hemos de adaptar, o mira al pasado, no, la biblioteca de principios del siglo XX, ¿no? Que es una biblioteca de silencio, biblioteca en que los niños molestan, una biblioteca que todo está ordenado según unos códigos que solo entienden los bibliotecarios, ¿no? Entonces, claro, que el libro está así, no está así, tú no ves la portada del libro. Hay toda una forma de cambio en el modelo que ha sido muy importante y que este cambio es el que le ha dado se ha adaptado al contexto contemporáneo. Cosa que sectores de la cultura no se adaptan de nada, aún siguen mirando atrás. Vamos mencionar dois exemplos, pegando um pouco carona na questão do livro infantil. Dois exemplos diretos, próximos, e que eu, sem muita hesitação, generalizaria. Um deles, um sobrinho, o outro, o filho de um amigo. Este amigo não conhece o sobrinho, o filho dele não conhece o meu sobrinho. Ambos têm 2 anos. Um tem 2 anos e meio, outro tem 2 anos. E tenho certeza que o exemplo que eu vou dizer, vocês todos já viram milhares de vezes. Este sobrinho de 2 anos, ele mal fala ma, pa. Ele pegou o iPad da mãe, ele sabe, com 2 anos, entrar no iPad, buscar o desenho animado que ele quer, ver o desenho animado, manipular os botões do iPad. Ele assiste no iPad. Não vão dizer que é caso excepcional. A família não é intelectual. Ele vê a Flauta Mágica do Mozart, o filme, N vezes. É um filme famoso, não é? Mas você deve ter visto. Ele vê N vezes. Com 2 anos e pouquinho, ele reconhece o estilo da música. Os dois. Aqui é isso aqui, aquele e aquele lá. Qual é a mensagem desse meio? Ele precisa de um mediador. Ya estamos en la recta final del curso. Antes de intercambiar cosas sobre cómo finalizar el curso, yo quería hacer como una pequeña síntesis, algunas reflexiones finales que unen algunas cuestiones que ya dije en el primer módulo, ¿no? A lo largo del curso hemos ido planteando nuestra visión y la visión de todos los profesores invitados de cómo hoy en día se entiende la gestión de la cultura en la sociedad que nos ha tocado vivir, en la contemporaneidad, ¿no? Y lo que es evidente es que hay una intelectual en mi país que dice la gestión de la cultura es un campo de minas, ¿no? Es un lugar donde te puede explotar cualquier cosa. O otros que dicen, o yo decía, la gestión de la cultura es la gestión de la opinabilidad, donde hay mucha subjetividad y no hay grandes verdades establecidas. Cuando buscamos respuestas a las grandes preguntas,
como respuestas establecidas y formales, no las encontramos porque la gestión cultural plantea más preguntas que respuestas. Porque la gestión cultural se construye a partir de las preguntas, de los problemas, del análisis de los problemas, y luego busca soluciones a lo que yo la primera semana hablaba, que la gestión de la cultura a nivel profesional es un encargo social. La sociedad encarga a unos individuos, a unos grupos, pues que lleven los asuntos culturales, y nunca podemos olvidar quién hace este encargo, que es la sociedad. En este último módulo hemos visto que a veces el encargo se oculta detrás de la institucionalidad, diciendo el encargo lo hago yo, que soy el Estado, no yo, que soy la sociedad. La sociedad es quien hace el encargo de gestionar la cultura. Esto yo creo que es un tema bastante importante. Luego también la gestión de la cultura, creo que en los momentos actuales, quizá como nunca, de lo que he vivido, está en un momento de cambio y sobre todo de adaptabilidad a los cambios que se están dando en nuestras sociedades. Los cambios son muy profundos y en algún momento hemos hablado durante el curso con algún ejemplo, pero son muy profundos. Tienen un calado importante y por lo tanto hemos de estar muy alertas a cómo van a ser estos cambios y estos procesos en nuestros sistemas sociales, porque verdaderamente o la cultura se suma, la cultura como la entendemos ahora, se suma a esta dinámica de cambios sociales que se está dando hoy en día a nivel global y a nivel local, o la cultura quedará como algo anecdótico, antiguo, atrasado, como un reducto que no responderá a las necesidades de las sociedades y sobre todo de las generaciones más jóvenes. Yo creo que esto es muy importante. El otro elemento que hemos ido trabajando es que no hay modelos de políticas culturales ni modelos de gestión cultural, no hay recetas que puedan aplicarse a cualquier sitio. Ahora hablamos de bibliotecas, podemos hablar de festivales, podemos hablar de cine, porque una de las grandes capacidades o competencias que la gestión cultural tiene que tener es la capacidad de contextualizar. Todo esto se ha de contextualizar en realidades diferentes. Una biblioteca cumple una función cuando dialoga esta biblioteca con su contexto, con su entorno, y responde a su entorno. La tercera competencia que me parece muy importante hoy en día es la capacidad de entender la cultura como un sistema. Yo creo que esto lo hemos trabajado un poco. No disponemos de mucho conocimiento de esto. Disponemos conocimiento sobre los sistemas sociales, pero la cultura como sistema creo que va a ser lo que nos va a ayudar a entender ciertos fenómenos y a situarnos en clave de progreso y de futuro. La cultura no es aquella área de las artes o la área determinada que una disciplina define, sino que lo que la sociedad genera como sistema cultural. Esto lo hemos hablado y esto es una capacidad importante. Una capacidad importante porque yo creo que en el futuro cada vez hablaremos más de sistemas culturales, más que de políticas culturales. Y esto pero hay pocos trabajos, pero es un tema a tener en cuenta. Otro elemento es que me parece fundamental, es cuando la gestión de la cultura lo que permite es la generación de sinergias con otros sectores. La cultura no puede actuar sola, sino la cultura funciona mejor cuando genera interrelaciones con otros sectores, educación, medio ambiente, cohesión social, ciudadanía. Otro elemento que también se ha dicho es que parece que la gestión de la cultura es un campo más práctico que un campo de conocimiento. Tenemos un gran problema en el tema de gestión y políticas culturales, si queréis, de tener una investigación sistemática, desde investigación básica, que casi no la hay,
porque ningún gobierno, ningún país invierte en investigación básica como investigación aplicada. Pero quizá el problema más grave es la gestión del conocimiento. El conocimiento que vamos generando no tengo la certeza que lo podamos retener si no se sistematiza. Genere conocimiento y el conocimiento incide en la gestión. La relación gestión y conocimiento creo que es fundamental hoy en día para entender lo que está pasando. Y a veces nos quedamos en la anécdota, en la experiencia, en el caso. La otra cuestión importante en la gestión de la cultura, hemos hablado de mediación, hemos hablado del gestor cultural como mediador, como facilitador, hemos hablado durante el curso la gestión cultural como alguien que ayuda, apoya, que hace posible las intermediaciones, etc. Hemos hablado de todo esto, pero hay una idea muy importante. La gestión cultural no puede ser nunca neutra. Es decir, la gestión cultural no puede ser aséptica. La gestión cultural se basa en tener una posición. Y mejor una convicción. Una posición. No podemos gestionar la cultura. Yo puedo intentar ser lo máximo respetuoso con otras opciones, lo que sea, pero yo siempre delante de un hecho cultural tendré una posición. Me gusta, no me gusta, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, tendré una posición. Luego, la profesión me ha de permitir que no trabaje solamente desde mi posición, sino que desde mi posición sepa trabajar con otras posiciones, otras convicciones, otras ideologías, si ustedes quieren. Pero es desde lo profesional, pero la cultura no puede ser neutra. Es decir, el gestor cultural ha de ser alguien neutro, que no tenga opinión. ¿Cómo creamos condiciones? ¿Cómo creamos condiciones? ¿O cómo aprovechamos las condiciones que el sistema cultural tiene? No vamos a crear un ambiente artificial. Yo creo que muchas políticas culturales no responden al ambiente o al clima, al sistema donde están insertos. Es como una construcción artificial. Y entonces esto es un tema que yo creo que lo tenemos que saber detectar y apreciar de alguna forma, porque me parece importante. También creo que todos los datos que cada vez disponemos más de economía de la cultura, del sector cultural, de las estadísticas culturales, que es un elemento fundamental a tener en cuenta, también se tienen que interpretar. Se tienen que interpretar de alguna forma. La gestión de la cultura las tiene que interpretar, no solamente los datos. Porque hemos observado que los datos solos no inciden en cambios en nuestras sociedades. Durante mucho tiempo nos decían la cultura es un gasto. La cultura es un gasto. Y entonces nos decían, es un gasto superfluo. Y aún lo dicen hoy en día, ¿no? Y entonces empezamos a hacer estudios de economía de la cultura hasta que llegamos a un dato que decíamos, la cultura, por ejemplo, en mi región es el 3,9% del Producto Interior Bruto. Yo cuando voy con este dato me parece que ya voy a convencer, porque es mucho más que el sector agrícola en Cataluña. Es mucho más que otros sectores, ¿no? Y pensando que sacando la cifra del 3,9 ya voy a convencer. Y no ha sido así. Es decir, hemos presentado este dato y la gente sigue pensando lo mismo, que la cultura es un gasto superfluo. Por lo tanto, la reducción de la cultura se puede hacer casi el 100% porque es un gasto superfluo. Y dices, es que vas a destruir empleo, es que tienes un sector económico. Todo esto lo tenemos sumamente estudiado. ¿Qué ha pasado aquí? Pues ha pasado que estos datos de la economía, de la cultura y del sector cultural no se han convertido en herramientas de tomas de decisiones ni en herramientas de poder. Falta tener capacidad de incidir en la toma de decisiones. Y para terminar me gustaría tratar dos temas. Uno es que hemos de ser mucho más sensibles a poder demostrar los impactos tangibles e intangibles de la cultura.
yo creo que muchas veces no... los tangibles ya los han hecho, la economía, la cultura y tal. Pero todos los impactos intangibles, los indirectos, los inducidos, los impactos indirectos, inducidos, que la cultura hace, son sectores poco estudiados y sobre poco sistematizados. Uno de los impactos intangibles más importantes es la capacidad que la cultura tiene de influir en la innovación. Y cuando hablamos de innovación, también hablamos de futuro. Parece que la cultura, hay muy pocos escritos y muy poca gente que hable de cómo será la cultura del futuro. Cómo uno se imagina. ¿Cómo se imagina la cultura del futuro? ¿Cómo se imagina los museos, los centros de arte, las bibliotecas, la música en vivo? ¿Cómo nos imaginamos esto que es el futuro? Cosa que no lo usamos normalmente, ¿no? Y ahora sí, ya terminando, creo que es importante tres cosas que yo siempre repito. Cualquier proceso de innovación requiere de tres elementos fundamentales. Primero, requiere apostar por las personas. Quien hace el cambio y quien verdaderamente puede llevar a cabo una buena gestión de la cultura son personas. Es el capital humano. La segunda, que yo creo que es fundamental, es que para innovar es muy importante conocer el sistema, conocer cómo funciona el sistema. Aquí hemos hecho muchas discusiones, ¿no? ¿Cómo funcionan los sectores culturales? ¿Cómo funcionan las políticas culturales? ¿Cómo funciona la institucionalidad? ¿Cómo funciona la economía? ¿Cómo funciona tal aspecto? Es decir, conocer el sistema internamente para observar sus potencialidades y sus contradicciones, sus puntos fuertes y sus puntos débiles, y eso es importante. Y tercero, no hay innovación si no hay riesgo. No hay riesgo, es decir, si no se experimenta. Por eso, de alguna manera, la gestión de la cultura puede ser una gestión entendida como algo que mantiene la cultura como está, cosa que no es la tesis que hemos mantenido en este curso, o la gestión de la cultura es algo que va cambiando, va adaptándose y que sobre todo mira más hacia adelante, hacia la contemporaneidad y hacia el futuro, sin negar la mirada de la memoria colectiva, de la identidad, de dónde venimos y quiénes somos, pero sobre todo intentando orientarse hacia... Yo creo que esto es fundamental en esta lectura de la gestión cultural. Todo lo otro son elementos que hemos ido trabajando, que podemos colocarlos, las piezas se van colocando en cada contexto y pueden permitir actuar, reaccionar o ejercer la profesión con un nivel más de eficacia. Pero lo más importante es la posición en la que nosotros entendemos la gestión cultural. Cada uno de ustedes tiene que, después del curso, yo les recomiendo, como les dije la primera semana, que hagan una cierta reflexión, reconstruyendo su propia posición profesional.